Você que é evangélico, que já ficou sabendo que nós reformados, batizamos crianças, você já chegou a pensar, não é? Ou entender que nós batizamos crianças porque nós estamos copiando os católicos romanos ou somos católicos romanos meia boca? Se você já pensou sobre isso, eu quero mais uma vez convidar você a assistir esse vídeo até o final para uma breve reflexão, tá bom? Não se preocupe, não vou fazer aqui uma enxurrada de versículos bíblicos, nem vou estar usando isso, apenas citando pontos na Bíblia que você conhece muito bem e que talvez não tenha pensado para fazer o link sobre isso. Então seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Se você está chegando agora, tem muito material para você aqui, beleza? Já aproveita, se inscreve no canal, marcando o sininho das Então aproveita, já se inscreve no canal, marcando o sininho Não sai mais não. Então já aproveita e se inscreve no canal, marcando o sininho das notificações. Deixa seu like, compartilha com todo mundo e comenta também, dá sua opinião, porque é importante. E outra, se o seu pastor, se o seu líder disse a você para se afastar das igrejas reformadas porque batismo infantil não tem base bíblica, ele mentiu. Ele te enganou. Mentiroso! Porque tienes me enganado, mentiroso. Mas que belo, puedo ver em tus ojos. Sem mais delongas então, bora pro vídeo, roda a vinheta. Pessoal, existe uma acusação, no meio evangélico, daqueles que são, em sua maioria, credo-batistas, de que nós reformados não desenvolvemos, não avançamos na reforma para rejeitar o pedobatismo. Segundo esses evangélicos, o pedobatismo é uma invenção da Igreja Católica Romana e que a Bíblia não ensina a fazer isso. Então que basicamente os reformados ou as igrejas reformadas, não se reformaram tanto assim, e esses evangélicos, que são credo-batistas, é quem realmente foram ousados para uma reforma realmente mais radical. Anabatistas é o que vocês são. Porém, eu estou aqui para dizer que esse tipo de argumento é uma falácia histórica terrível. E que essas pessoas que fazem isso, elas não estão preocupadas em realmente ler a Escritura da maneira mais natural e realmente tentar entender o que é a teologia da aliança e por que nós reformados batizamos nossos filhos. É mais fácil para eles dizer aos membros da igreja e aos irmãozinhos desavisados que nós estamos apenas copiando os católicos romanos. É mais fácil. Eles já associam logo e já rejeitam de cara, porque realmente já estão rejeitando a Igreja Católica Romana. Porém, isso é desonestidade intelectual. Se você faz uma leitura natural da Bíblia, sem carregar aquele monte de pressupostos. Atenção, eu não estou dizendo que é possível alguém ler sem pressupostos. Todo mundo tem, tá? Nós nascemos numa cultura, então nós recebemos pressupostos desde o primeiro dia de nossas vidas, ok? Anabatistas é o que vocês são. Porém, as pessoas preferem colocar um monte de pressupostos teológicos de seus autores sistemáticos preferidos, de seus líderes, e com esses óculos querem ler a Escritura. Mas nunca tem coragem de fazer uma leitura natural da Bíblia. Simplesmente pegar a Bíblia e começar a ler. Isso é um erro terrível. Quando você começa a ler a Escritura e tem uma visão panorâmica, você vai perceber que, tal como esse quadro aqui atrás, se você for olhar de perto demais, procurando versículos isolados para justificar realmente o que você quer, por exemplo, exigindo de nós reformados, tem que ter um versículo que diga: batizarás seus filhos. Tudo errado essas perguntas. Então eu olho de perto e o que eu vejo tudo pixelado, tudo feio. Mas quando eu olho de longe, eu percebo a beleza do quadro, eu vejo o todo. Da mesma forma, nós lemos a Escritura. Se nós estamos procurando, um versículo-chave para justificar o que eu penso, eu deixo de admirar o todo da Escritura. Ter uma visão mais panorâmica, mais completa, onde eu possa realmente perceber como tudo se encaixa na teologia que é bíblica, que é a teologia da aliança. Deus sempre se relacionou com o seu povo por meio de alianças. É a teologia do pacto. E para ficar claro, eu não vou ficar sendo extenso demais nesse vídeo, para você pensar, pelo menos começar a pensar. Se houver demanda, é claro que eu vou falar mais sobre isso, mas para você iniciar o seu pensamento, sua reflexão sobre o porquê que nós reformados, porquê que eu, cristão reformado, pastor reformado, batizo crianças. Responda uma coisa: de acordo com a Escritura Sagrada, quem são os filhos de Abraão? Lembre de Gênesis 17. Temos capítulos importantes sobre isso. Gênesis 12, a promessa.
Gênesis 15, ratificação da promessa e cerimônia do pacto, cortar a aliança. Gênesis 17, ratificação da promessa e o sinal da aliança, o sinal da promessa de Deus, que foi a circuncisão. Que Deus, não é, além de Gênesis 17, você pode ler na sua Bíblia, não é, prometeu que seria o Deus de Abraão e de seus filhos, ou seja, o pacto que Deus estava fazendo com Abraão transcendia, não é, a questão nacional. Então não referia-se apenas à nação de Israel, mas tinha um aspecto universal. Porque o foco do pacto sempre foi os filhos verdadeiros, os filhos da promessa, os da fé. O Novo Testamento nos dá a resposta de maneira tão clara sobre isso. O apóstolo Paulo, em Gálatas, em Romanos 4, em Romanos 9, nos ensina de maneira muito clara que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que são da carne, isto é, os judeus naturais, mas aqueles que creem tal como Abraão creu. Esses são os filhos de Abraão. E Deus prometeu que seria Deus de Abraão e Deus de seus filhos. Ou seja, ele seria Deus de uma nação, simplesmente, da descendência da carne de Abraão? Não, porque ele já disse na sua palavra, Romanos 9, Romanos 4, Gálatas 3, que ele seria Deus de Abraão. E os descendentes, como Romanos 9 nos ensina, tem a ver com a promessa e não aqueles que são da carne, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. É isso que o texto de Romanos 9 nos ensina. Ou seja, de maneira muito clara podemos compreender que Deus está falando com Abraão e com os seus verdadeiros filhos. A promessa é para Abraão e para os seus verdadeiros filhos, os que creriam como Abraão creu. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Essa é a descendência de Abraão verdadeira. Esses receberiam a bênção de Abraão. E então Deus ordena que Abraão fosse circuncidado, recebendo esse sinal da aliança, o sinal da promessa de Deus, de que pertenciam a Deus, e também ordena que seus filhos fossem circuncidados. Então temos dois aspectos claros aqui. Um aspecto mais imediato, cultural, e o aspecto universal. Só que entenda que aqui nesse contexto de Abraão, a igreja, digamos assim, o povo que viria por meio dele, não é, teria inicialmente essa plataforma cultural, nacional. Entende? Mas as duas verdades, não é, estão aqui presentes. A universal, que é realmente o objetivo da promessa. Logo, a promessa feita a Abraão e aos seus filhos continuam vigentes. Ou seja, Deus mandou Abraão ser marcado e também seus filhos. Quem são os filhos de Abraão? Os crentes. E os filhos de Abraão, inicialmente, ali, que estavam entre os judeus, ou os filhos, não é, biológicos de Abraão, também foram marcados com o sinal da promessa de Deus, da aliança de Deus. Se é assim, se nós é que somos os verdadeiros filhos de Abraão, e esse sinal permaneceria no meio do povo de Deus, nos filhos, obviamente então nós, cristãos, também precisamos batizar nossos filhos. Isso é lógico na Escritura. Veja, eu não preciso de um versículo-chave que diga batizará seus filhos. Essa é a conclusão mais lógica que a Bíblia me dá sobre a teologia da aliança, sobre quem são os filhos de Abraão. Isso é apenas, digamos assim, algo breve, não é? É um relance, porque se você vai estudar isso mais a fundo, você vai perceber que tudo vai se encaixando, vai ficando tudo muito linkado, de tal maneira que você não pode negar. A sua única maneira de negar é você se tornar um apegado a versículos chaves. E sabe qual é o problema de evangélicos que fazem isso? E que acusam os reformados de terem copiado a teologia do pedobatismo católico romana? É porque esses acham, não é, que a Bíblia foi escrita para eles, no sentido de que Deus estava preocupado em responder suas perguntas teológicas. Isso não é dito na Escritura, irmãos, porque naquele período não havia questionamento sobre isso. Não são nossas perguntas. Não é o homem do século XXI, não é, ou do século XVI para cá, que poderia questionar a Escritura. Não era a sua própria cosmovisão, o entendimento lá era muito mais simples e não havia questionamento sobre isso. Ninguém questionaria uma situação como essa. Seria muito normal, na verdade, que crianças fossem batizadas. Então você não precisa de um texto-chave para isso. Isso é muito perigoso, esse biblicismo aí é muito perigoso. E então, quando vamos para os documentos confessionais, não é, reformados, percebemos que sim, a teologia do pacto foi desenvolvida pelas igrejas reformadas, pelos teólogos das igrejas reformadas, e ela está presente nas confissões reformadas, e nós, desde o século XVI, sempre confessamos como cristãos reformados que os filhos são membros da aliança, a eles são feitas as mesmas promessas do evangelho que são feitas a nós, tal como eram os filhos de Abraão e o próprio Abraão, e também eles devem ser selados, não é, com o selo da promessa de Deus, da aliança de Deus, de que eles pertencem ao Senhor nesta aliança. Essa sempre foi a fé reformada.
Então todos aqueles que estão se chamando de reformados que negam isso não são reformados. São a ala Nutella da reforma, não a ala realmente raiz, tá? Então que fique claro isso. Nós reformados sim temos uma teologia sólida do pacto e temos uma razão sólida e bíblica para batizar nossos filhos. Mas que belo! Não coloque na sua cabeça sem estudar primeiro, beleza? Se você tem dúvidas sobre isso, se quer perguntar mais a fundo sobre isso aí, pergunta, né? Pergunta que com o tempo eu vou respondendo, tá? Quando for necessário, beleza? Essa é a reflexão básica. Nossa teologia do pedobatismo não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Nada a ver. Nós não batizamos nossos filhos crendo que o batismo os salva, como os católicos romanos fazem, como se o batismo perdoasse ou limpasse eles do pecado original. De jeito nenhum. Nossos filhos são membros do pacto, mas ser membros do pacto, não é, externo, digamos assim, não significa dizer que eles são eleitos de Deus ou que eles são realmente vão crer de fato no futuro. E isso só o tempo dirá. Mas eles já são beneficiados, não é, no pacto de Deus. Ou seja, a promessa é para vós e para vossos filhos. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau.